dia, doutora Márcia. Antes que mais, quero agradecer o facto de me ter recebido neste belíssimo escritório, nesta cidade, muito, muito longe da cidade, ou neste caso da freguesia que a vi nascer. Vamos começar exatamente por aí, falando, se quiser partilhar connosco um pouquinho de como foi a sua infância e onde nasceu. Claro que sim, eu também quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade que me está a dar para falar um pouco sobre mim e sobre a nossa comunidade aqui no estado de Rhode Island. Estamos a falar de Providence, que efetivamente é muito longe da vila que me vi nascer, que atualmente é vila, mas antes era freguesia, que nasci na freguesia de Rabo de Peixe, na matriz, pertencente ao concelho da Ribeira Grande, praticamente quase 40 anos atrás, e só estou cá nos Estados Unidos há praticamente 6 anos. Sempre vivi até aos 33 anos nos Açores. Nasci no concelho da Ribeira Grande, sempre estudei nos Açores, fui para a universidade e trabalhei após tirar o curso, e só depois de estar a trabalhar há praticamente 10 anos é que, por questões pessoais, vim para os Estados Unidos. Muito bem. O que é que tem na sua recordação, e vamos manter-nos na sua infância, até aí os 10, 12, 15 anos. Como era a vida em Rabo de Peixe nessa altura, lembra-se? Claro que sim, lembro-me, até porque os meus pais, o meu pai foi imigrante, trabalhou durante o seu início de vida, trabalhou nos seus primeiros 10 anos na Bermuda, como antigamente se fazia, em que o marido saía para ir trabalhar. O meu pai trabalhou os 10 anos na Bermuda, nunca quis levar a sua família, regressou praticamente 3 vezes à sua terra, em que cada uma das vezes cá deixava um filho, em que eles nasciam e não tinham sequer a presença do pai, batizavam-se, não tinham a presença do pai. Portanto, foi este o meio que os meus pais se sacrificaram naquela sua altura para poderem dar uma vida razoável aos seus filhos. E o meu pai regressou ao fim de alguns anos e constituiu o seu negócio. Ele tinha uma salsicharia, a vida dele era poder ter o seu dinheirinho e comprar uma quinta, porque o que ele queria era andar de caminhão nas ruas e estar a levar os homens para ir trabalhar nas terras e nas quintas a apanhar laranjas e a fazer o seu vinho, as suas uvas. Era essa a felicidade do meu pai. Meteu-se também, construíram os dois juntos um negócio de família, um talho e uma salsicharia, e foi essa a vida que praticamente deixaram a todos nós. Os meus irmãos estudaram só a escolaridade obrigatória por opção deles e envolveram-se sempre desde muito novos no negócio. Tenho sou uma de 5, somos 3 rapazes e 2 raparigas. A minha irmã é mais velha do que eu, embora tenha tido uma deficiência no nascimento, mas continua cá. Mas foi isso, nós estudamos, eu estudei, tive a oportunidade de ir para a universidade, mas sempre trabalhei. As pessoas, eu até achava engraçado, porque os meus professores da universidade encontravam-me de bata branca no Mercado da Graça todas as sextas e sábados, porque era onde nós íamos, e eu estava a trabalhar com os meus irmãos, mas sempre fiz isso desde a minha infância e toda a minha juventude, sempre trabalhei e estudei. E é isso que me lembro-me perfeitamente. Sempre fui uma pessoa que não fui muito de estar por casa, sempre gostei de estar envolvida na comunidade, fui escoteira, fazia parte de um grupo de folclore, queria sempre estar envolvida em atividades que me mantivessem sempre ocupada, e foi isso que sempre fiz até a minha vinda para cá. Mas claro que da minha infância tenho muitas boas recordações junto dos meus pais, embora ele tenha falecido, eu ainda era muito nova, mas a minha mãe sempre deu continuidade ao negócio, junto com a família, por isso sempre nos mantivemos juntos para termos tudo o que sempre tivemos até hoje. Qual foi a sua maior dificuldade quando chegou cá, que enfrentou cá nesta terra? A chegada aos Estados Unidos, embora eu diga cada caso é um caso e as pessoas, cada um sabe de si, como nós costumamos a dizer. Eu vim já numa altura com uma idade complicada, mas vim casada, vim com o meu primeiro filho, e a grande dificuldade foi, claro que eu não praticava o inglês, mas o inglês não era uma língua completamente desconhecida, porque tinha estudado e tinha tido a necessidade, mas uma das minhas dificuldades foi a língua. Eu não considero que a língua tenha sido a principal. A minha maior principal dificuldade acho que foi a integração num meio tão grande como eram os Estados Unidos. Mas não tão fora
realidade portuguesa, porque eu tive a sorte de vir para um estado em que nós encontramos uma grande comunidade portuguesa. Vim para uma cidade e para uma família de origem portuguesa. Portanto, a minha missa de todos os domingos era em português. A ida a restaurantes ou a clubes tinha sempre tudo o que era português envolvido. Portanto, mas a integração e chegar cá e encontrar uma realidade que não era aquela que é vivida nos Açores, porque à data em que eu venho, já nós, claro que fazemos tem os mesmos usos e tradições, mas de forma diferente. Foi essa integração e o ter que me desligar completamente da minha família e do meu local e do meu meio ambiente para vir para cá, em que eu não tinha família direta. Eu não tenho família direta aqui nos Estados Unidos. Só tenho familiares, primos meus, já são primos segundos e terceiros, mas foi aquela tomada de consciência que eu vim para uma realidade que não foi a minha realidade até aos 33 anos. Mas pronto, por diversos motivos juntos, foi esta a opção ou essa decisão que nós tomamos quando eu decidi casar com um americano e vir viver para os Estados Unidos. As vivências e as tradições, a educação que lhe foi incutida pelos seus pais, até que ponto modelam a sua vida atual e a da sua família cá nos Estados Unidos? É o meu exemplo de vida. Eu posso garantir e eu tenho essa necessidade de manter vivas os mesmos usos, tradições e princípios e valores que sempre me acompanharam ao longo da minha vida. Eu sinto-me realizada quando eu faço algo que seja da minha origem portuguesa aqui nos Estados Unidos. Por isso é que eu sou das primeiras defensoras das escolas de língua portuguesa mesmo para crianças, o folclore para crianças, é tudo o que eu tento que os meus filhos também façam parte dessas atividades. Eles mudaram a minha vida porque eu acho que é natural. Nós podemos mudar de sítio, podemos mudar de país, mas não vamos deixar de ser as pessoas que nós sempre fomos. Um bocadinho adaptadas à realidade em que nós estamos inseridas, mas eu acho que eu nunca vou deixar de ser portuguesa. Por isso é que no meu dia-a-dia, junto da minha família, vai desde a língua, à gastronomia, às atividades, eu gosto sempre de ter o sabor português sempre presente. Quando a senhora está fora do seu trabalho, fora deste local, está na sua família, o que é que lhe dá assim uma saudade, um desejo dos Açores? O que é que lhe ocorre mais vezes? Quando eu saio do trabalho, poder ir ao encontro das pessoas e da família e daquilo que está nos Açores. Eu aqui sei que eu vou para casa e vou estar com os meus filhos e com o meu marido e vamos fazer alguma coisa, quer seja por vezes de natureza portuguesa, quer seja de natureza americana. Mas sinto aquela falta de ir encontrar a família, os amigos, as pessoas com quem eu sempre vivi durante toda a minha vida e também envolver-me nas atividades e nas coisas que atualmente acontecem lá e que estão a decorrer e que eu não estou presente. É isso que para mim é muito difícil. Algum dia se arrependeu de ter vindo para a América? Ainda não, não me arrependi. Não é fácil, nós não nos vamos arrepender daquilo que fazemos quando estamos ao lado das pessoas que amamos. Nós sabemos que passa pela vida de todos, os pais, quando eles são vivos, é o elo mais direto de ligação que nós temos às nossas origens. De resto, espero não me arrepender. Claro que depois de cá estar, há sempre aquele período de adaptação, mas esse, uma vez ultrapassado, temos que seguir em frente e não estar constantemente a dizer e se não fosse essa a minha decisão e se eu não tivesse vindo, o que é que eu estaria... Não vivo assim. Tomada a decisão, temos que seguir em frente. Uma comunidade cheia de portugueses e, pelo que eu tenho vindo a ver e a constatar, dentro desses portugueses são os açorianos quem predominam mais. O que é que se sente quando vê ali em Fall River aquela enorme festa que é feita do Espírito Santo, ali que eu tive a oportunidade de ver um dia destes, uma cópia, uma réplica das portas da cidade de Ponta Delgada. O que é que se sente para um imigrante quando se vai para ali? Eu acho que aí é o sentir-se, eu pelo menos falo por mim, eu sinto-me orgulhosa quando posso passar e viver
em zonas ou fazer parte de eventos que são de natureza portuguesa. É sinal de que eu não estou fisicamente em Portugal, mas eu estou cá e nós estamos presentes e nós conseguimos fazer e dar continuidade aos nossos usos e costumes, que são cerimónias que são feitas e são muito próprias dos Açores, mas também podem ser feitas e vividas aqui nos Estados Unidos. E aqui, com esse país, e acho que quando as pessoas cá vêm, conseguem-se perceber, ou pelo menos conhecer a realidade dos Estados Unidos, que é um país enorme, em que nós podemos sair à rua e não nos conhecermos, nem sabermos de onde é que nós vamos, e com todas essas nossas atividades e infraestruturas, quer seja as portas da cidade, simboliza a presença portuguesa aqui nos Estados Unidos. Para mim é um grande motivo de orgulho e dizer que nós somos portugueses, somos os portugueses fora de Portugal, mas estamos cá. E a nossa presença e o nosso trabalho e o nosso valor é reconhecido, tanto seja por todas as outras comunidades que vivem também aqui nos Estados Unidos. Os seus filhos são novos, com certeza. Eles partilham consigo aquilo que sentem sobre a cultura açoriana? Eles partilham, mas é como eu digo, eu acho que isso está no sangue. Nós podemos ir para onde nós formos, mas a nossa vivência, os nossos valores, aquilo que nós, da forma como nós educamos os nossos filhos, é a forma que eles também despertam e têm conhecimento do que é a nossa realidade. E eu com os meus filhos, apesar desde o momento em que eles nasceram, começa sempre, desde o mais pequeno gesto, eles têm que se identificar como portugueses. Apesar de viverem e de terem nascido, o mais velho é que nasceu nos Açores, mas veio para cá com 2 meses, eles sabem que são portugueses. Eles têm conversas engraçadas entre si e acho que uma das minhas maiores riquezas é os meus filhos poderem de 2 línguas. Porque se nós não falássemos o português em casa, eles estão mais tempo fora do ambiente português, por isso tiveram a capacidade de aprender a língua americana, inglesa. Eles falam inglês perfeitamente com qualquer outra pessoa, mas o português está ao mesmo nível. Eles conseguem também manter uma conversa e falar sobre Portugal ao mesmo nível que se fala sobre a América, apesar deles viverem aqui a 100%. Eu acho que um dos nossos maiores tesouros é eles também falarem o português, porque sempre foi um elo de ligação a tudo o que está lá. Desde poderem falar com os avós, com os primos, com os tios, de irem visitar os Açores e não se sentirem estranhos. Eles ficam à vontade em casa de qualquer pessoa, falam com qualquer pessoa, para eles nada lhes é estranho, nem a língua, nem os costumes, nem a comida, nem as pessoas. Por isso eu acho que nós somos uns felizardos, e eu continuo a dizer isso muitas vezes ao Daniel, porque nós não mantivemos o inglês em casa, falámos o inglês quando eles não estão presentes, mas na presença deles ou em casa, a língua que é mais falada é sempre o português. E continuando nos seus filhos, quando eles chegam a São Miguel, onde é que eles vão logo a correr? Aquilo que eles gostam mesmo? Eles gostam de conviver com as pessoas, com os primos, que também acabam por ser da sua idade. A minha filha, eu costumo dizer que apesar dela ter nascido nos Estados Unidos, ela é mais portuguesa do que americana. Ela adora poder ir às quintas dos tios e apanhar tangerinas. Ela adora poder entrar na salcharia dos tios e dizer que eles são os chouriços ou as morcelas e estar ali ou com os cheiros, ou com o trabalho, ou com o barulho e não lhes causar qualquer impressão. Adoram ir até aos pastos ver as vacas. É tudo que é a nossa realidade açoriana, mas eles vão. As conversas que têm com portugueses e com açorianos, o que é que eles têm mais como mágoa? Se bem que nós estamos aqui no atendimento aos nossos portugueses e eles vêm cá por motivos variados, desde fazer os seus documentos portugueses, a tratar de algum assunto, quer seja de heranças e de algum problema que tenham em Portugal, ou de alguma questão de pensão, porque trabalharam lá e entretanto vieram para cá já com alguma idade. Veio para cá em situações diferentes. Nós estamos a falar de uma imigração que acontecia há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Claro que não, no nosso país, os nossos Açores não estavam da maneira que estão hoje, mas eles não sentem, eu acho que os nossos portugueses, ao mesmo tempo que sentem uma mágoa, eles também se sentem realizados, porque o equilíbrio aqui foi, eu sei que deixei de ter lá pelos motivos
cabe a cada um, mas também vieram com aquela força de vontade de vencer e chegaram aqui e venceram. Os nossos portugueses são portugueses com muito valor aqui nos Estados Unidos e eu acho que é este equilíbrio, embora se sintam magoados, mas também recompensados porque venceram. Nós não, nem todos obtiveram o mesmo nível de sucesso, mas cada um à sua maneira acabou por marcar também e deixar a sua marca aqui nos Estados Unidos. Trocaria a América novamente pelos Açores? Trocaria, eu não sou, eu nunca, como eu costumo dizer, eu nunca vou deixar de ser portuguesa. Eu gostaria era que pudesse encontrar nos Açores as mesmas oportunidades que acabei por encontrar aqui nos Estados Unidos. Uma das nossas decisões de porque é que viemos para os Estados Unidos não foi fácil para mim, e porque nós estávamos, eu e o meu marido, praticamente os dois ao mesmo nível. Ambos tínhamos tido estudos, ambos estávamos a trabalhar, ambos estávamos envolvidos em atividades, quer a nível político, social, profissional, a um elevado nível. E nós não tínhamos, nem ele tinha necessidade de sair, nem eu tinha necessidade de sair. Mas se olhássemos o futuro, e eu estou a falar há 6 anos atrás, os Açores não estavam financeiramente nem economicamente, Portugal, a passar pelas dificuldades que tem vindo a passar nos últimos tempos. Mas a grande análise ela é sempre em termos futuros, onde é que nós vamos ter mais oportunidades. E como já tínhamos começado a construir, uma das nossas prioridades era termos filhos e já tínhamos o nosso filho, era sempre. Eu também não sei qual seria a nossa situação se nós tivéssemos ficado nos Açores, mas naquele momento a nossa decisão recaiu. Eu acho que vai ter muito mais oportunidades nos Estados Unidos do que tu vindo dos Estados Unidos para os Açores. Foi essa a base da nossa decisão. Mas claro que se me perguntem a qualquer momento, voltarias para aos Açores? Claro que sim, em qualquer altura. Desde que eu conseguisse ter nos Açores o mesmo nível de oportunidades, principalmente em termos futuros para os meus filhos, do que eles teriam, que eles têm agora aqui nos Estados Unidos. Na gastronomia, qual é aquele prato que fica lá sempre? Na minha polvo, a minha feijoada, o cozido à portuguesa, que lá de vez em quando vem aqueles desconsolos, e aqui acho que uma das nossas felicidades é que nós podemos encontrar as nossas morcelas e chouriços espalhados pelos nossos estabelecimentos portugueses aqui na área e sempre conseguimos matar um desconsolo, mas é essencialmente esses os 3. E na música? Na música eu gosto muito de música popular. Eu gosto muito de ouvir as nossas cantorias, o nosso fado, tudo aquilo que nos é português, mas essencialmente a música fado e música popular. A Márcia sabe tocar algum instrumento? Não sei tocar instrumentos, a não ser os ferrinhos, que lá de vez em quando tinha que substituir no folclore alguém que estava nos ferrinhos, mas não era só. E aqui colabora em alguma atividade portuguesa ou açoriana? Eu não colaboro diretamente porque desde que para cá vim, nós ficamos, através do Daniel, já somos sócios dos vários clubes portugueses que cá está. Mas eu digo-vos que se nós pudéssemos, nós todos os sábados e domingos e sextas-feiras teríamos sempre um evento português para participar. Os meus filhos, a primeira coisa que me dizem é que querem ir para o folclore, só estão à espera da idade para poderem entrar para o folclore, que é onde eles já estão na escola portuguesa, e eu colaboro da melhor forma possível que posso, quer seja particularmente, ou quer seja através das atividades do vice-consulado. Eu vou ter que fazer uma pergunta, mas que vai ser direcionada ao senhor, seu marido. Ele foi agraciado pela República Portuguesa como comendador. Ele já deu a sua opinião, gostava de saber a sua. O que é que representa para si, ou o que é que representou o reconhecimento por parte da nossa República Portuguesa dessa recomendação? A minha opinião pessoal e o nosso Estado português, quando atribui as comendas e as ordens das várias naturezas, quer seja a nível empresarial, intelectual, tem vários níveis, mas eu acho que quando o faz, é uma forma do Estado português também reconhecer o trabalho a todos os níveis que aquela pessoa desempenha no local onde está inserido. E nesse caso, no caso do Daniel, aqui no Estado de Rhode Island, eu acho que foi a forma do Estado português reconhecer, mas também para quem recebe este tipo de comanda e de reconhecimento,
o seu trabalho não acaba aqui. É uma forma de também dizer obrigada por tudo o que tu tens feito e continua a fazer. E aqui é uma forma de agradecimento e também como isto. Continua e de certeza que ele, como todas as outras pessoas a quem foram atribuídas reconhecimentos, devem sentir o maior orgulho e o reconhecimento pessoal de que obrigada por alguém também reconhecer um bocadinho, embora o que ele faça e qualquer outra pessoa que receba a comanda não o faz para receber medalhas, a pessoa, acho que isso são características muito pessoais de cada um, em que faz o que faz e não há espera que lhe seja atribuída nenhuma medalha, nenhuma comanda, mas faz porque faz parte daquela pessoa e todos nós sabemos que essas medalhas são símbolos, mas tantos e tantos portugueses e cidadãos que no seu dia-a-dia individualmente também merecem tudo e qualquer reconhecimento por tudo o que fazem. O Daniel, a nível político e falando um bocadinho na nossa realidade e estado de Rhode Island, a nossa comunidade portuguesa tem muito valor porque é muito representativa aqui no estado de Rhode Island, mas nós queremos ver muitos mais portugueses envolvidos na vida política em qualquer parte aqui dos Estados Unidos, mas quando nós sentimos e quando nós temos alguém que é nosso e que faz parte da nossa comunidade a desempenhar cargos importantes, acho que isso só vem pelo menos valorizar e beneficiar todos no seu conjunto. Por isso, o Estado de Rhode Island, quanto mais, apesar de ser um Estado muito representativo, a comunidade portuguesa tem muito peso, mas queremos que venham muito mais e que o exemplo do Daniel, do representativo Hélio Melo, nós temos muitos, porque também é de origem de Esteirança, sejam pessoas e muitos outros que já foram também senadores e representativos, sejam um exemplo para que muitos mais venham e queiram também ocupar cargos e lutem para que consigam atingir cargos importantes, porque para nós só nos valoriza. E é uma forma de também poderem ajudar a comunidade portuguesa. A crise mundial, mas que teve o seu nascimento nos Estados Unidos da América, segundo o que foi divulgado, como é que a Márcia enfrentou esse ponto? Teve medo? Temeu alguma vez por Portugal, pelos Açores? Eu temi, a crise preocupa-nos e preocupa-nos a todos. Preocupa-me também a nível de portugueses e açorianos aqui nos Estados Unidos, porque os nossos portugueses e muitos deles, e às vezes com conversas, as coisas não estão na América, como a América já não é o que era, é a conversa que nós acabamos por ouvir com alguma frequência. Claro que esta crise tinha que nos preocupar, estivéssemos nós em qualquer parte do mundo. Claro que aqui preocupa-nos mais pela comunidade açoriana e portuguesa que vive cá nos Estados Unidos, mas que, embora eu consiga dizer, as dificuldades são sentidas, mas as oportunidades também são muito maiores. Por isso, é uma crise que a necessidade faz com que haja sempre aquela esperança de que vai ser ultrapassada, porque eles têm sempre oportunidades. As oportunidades aqui aparecem. A alegria, a felicidade, o brilhozinho nos olhos quando fala nos Açores e quando fala na família, eu penso que todos nós vamos poder constatar essa alegria. Se pudesse estalar o dedo e modificar algo para o nosso mundo, para a América, o que é que desejaria? Quando falo e fala bem do amor que eu tenho aos Açores, e a mim custa-me a forma como os açorianos veem os outros açorianos que estão fora dos Açores, acho que não é a forma mais justa. Eu acho que quando nós passamos pelas situações, nós damos valor. A mim o que me custa, apesar de ter esse grande amor aos Açores e a Portugal, é não poder que os meus filhos, apesar de viverem nos Estados Unidos, tenham oportunidades de vir a valorizar e a integrar-se nos Açores da forma mais correta. Eu costumo dizer que a nossa geração, aquele amor que nós temos à pátria, está na geração de açorianos e de portugueses que viveram muitos anos lá e que, entretanto, saíram. Mas se estes princípios ou esses valores não são transmitidos aos seus filhos e netos, há muita coisa que se vai perder. E o meu grande desgosto é exatamente este, é ver que os Açores não têm a porta aberta para estas gerações de descendentes que estão cá e que estão para este mundo fora, mas nunca vão ter
aquela ligação nem aquela afetividade aos Açores e a Portugal como tiveram os seus pais e os seus avós. E estamos mesmo na reta final desta nossa agradabilíssima conversa, a quem eu agradeço imenso, eternamente vou ficar grato, e com as memórias. Eu gostaria, e aí sim, se quiser e bem entender, deixar ficar uma mensagem ou um apelo, algo que lhe vá na alma. Este é o espaço, pode estar à sua vontade. Não, é tudo. Eu quero agradecer, como já iniciei a nossa conversa, a oportunidade de também poder partilhar com todos vós um bocadinho da minha realidade e aproveitar a época natalícia de final de ano para vos desejar um feliz ano novo e que no ano de 2015 todos nós consigamos seguir em frente, esquecermos algumas infelicidades do passado e do ano que se passou, e desejar-vos muitas felicidades, muita saúde e muito sucesso. Muito obrigado.